Os 7 selos e o juízo eterno. Shalom, meus irmãos. Preparei mais esse vídeo para os irmãos sobre a série Final dos Tempos. Os 7 selos e o juízo eterno. Está relacionado com as profecias de Daniel e Apocalipse. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz: E tu, Daniel, guarda em segredo estas palavras, e mantém lacrado este livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12, verso 4. Claramente o texto diz que a profecia é para o tempo do fim. Por isso, portanto, para agora. Continuando. Então ouvi o homem vestido de linho que estava na correnteza do rio, o qual, levantando para o céu sua mão esquerda, bem como sua mão direita, jurando por aquele que vive eternamente, será por um tempo, tempos e metade de um tempo. No momento em que se completar o esmagamento da força do povo santo, estas coisas hão de consumar-se. Ouvi essas palavras, mas sem entendê-las. Então eu perguntei: Meu Senhor, qual será a conclusão de tudo isso? E ele respondeu: Vai, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Então, meus irmãos, as profecias de Daniel, especialmente o sonho do rei Nabucodonosor com a estátua, está relacionado com os domínios mundiais dos reis, desde Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, até o final dos tempos. Então, está relacionado com os selos do Apocalipse, como nós vamos ver nesse vídeo, nesse estudo. Acompanhe, por favor, o meu raciocínio, e os irmãos vão perceber como está interligado e relacionados as profecias de Daniel, de Apocalipse, de Enoque e de Isaías, enfim. Olha, os 7 selos. O primeiro selo se refere aqui à Babilônia. É a cabeça da estátua, também mais adiante no capítulo 8 de Daniel é aquele leão com 2 asas. E é também nos 7 selos do Apocalipse um cavalo branco que sai, como que vitorioso e para vencer, e que representa justamente o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o primeiro domínio. O segundo selo, na estátua, está relacionado com o tronco e os braços de prata, e também é representado por um urso com 3 ordens de dente. E no Apocalipse é um cavalo vermelho, e o cavaleiro portando uma espada, que foi ordenado que tirasse a paz da terra. Representa o reinado Medo e Pérsia, que governou também logo após a Babilônia. E o terceiro reino representa a Grécia. O terceiro selo, que é o terceiro reino, é o ventre de bronze. Também é o leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E no Apocalipse representa um cavalo negro e o cavaleiro portando uma balança, a balança enganosa de Oséias, né? Onde o mundo inteiro até hoje assimilou a filosofia grega. Eles venderam realmente uma medida de trigo e uma medida de cevada por um dinheiro, e o mundo inteiro comprou. Até hoje as universidades são repletas de filosofia grega, de Sócrates e Platão. E por aí vai. Então, a Grécia, portanto, é o terceiro selo, é o terceiro reino do domínio mundial. E é o terceiro selo de Apocalipse. Agora, vamos analisar o quarto selo, que representa as 2 pernas da estátua, as 2 pernas de ferro. Por que 2 pernas? Exatamente, é a Roma imperial e Roma papal. Então, a mesma Roma, mas uma dando sequência à outra, Roma imperial e Roma papal, que governou desde 168 antes do Mashiach até 476 depois do Mashiach. E a Roma papal deu sequência dali de 476 em diante e ainda rege até hoje. Então, esse é o quarto selo, também é o quarto reino de domínio mundial, que é um reino dividido em 2 partes, né? Que é a Roma imperial e também a Roma papal. A Roma papal é representada por um chifre pequeno que falava blasfêmias, e no Apocalipse é um cavalo amarelo esverdeado,
que também o cavaleiro tinha por nome morte e o que seguia tinha por nome inferno. Quer dizer, a Roma imperial e a Roma papal. A Roma imperial é a morte e a Roma imperial é a morte, e a Roma papal o próprio inferno. Por fim, o quinto selo, o clamor das testemunhas de Yehoshua. Quando abriu o quinto selo, foi visto as almas debaixo do altar, aquelas que tinham sido mortas pelo testemunho que deram da palavra, e elas clamavam incessantemente: até quando, Senhor, demoras tu em fazer justiça e trazer juízo sobre o nosso sangue? Enfim, e foi dito a elas que repousasse um pouquinho mais e aguardasse até que completasse o tempo daquelas que também haveriam de perecer como elas, dando testemunho. Então aqui fala das testemunhas do Adonai Yehoshua HaMashiach, que no tempo do fim testemunharia, no tempo desses reis aqui, que haveria os reis representados pelos pés da estátua, é uma mistura de barro e ferro e lama, enfim. E esses reis, então, governaria até que viria o sexto selo, quando uma pedra que foi rejeitada por todos, mas seria atirada sobre os pés da estátua e esmiuçaria a estátua inteira e formaria um reino que não teria jamais fim. Então este é o sexto selo, que já representa os juízos do Adonai Yehoshua HaMashiach, o juízo eterno e o estabelecimento de um reino mundial, o reino do Adonai Yehoshua HaMashiach, o reino milenar machiense. Então ele virá como uma pedra e esmiuçará os pés e os dedos da estátua, formando então um grande monte que encherá toda a terra. Então, mas antes, porém, de isso tudo acontecer, seria necessário as testemunhas do Adonai Yehoshua HaMashiach testemunhar, dar o seu testemunho, porque é nesse tempo que muitos serão limpos, acrisolados e provados. Os ímpios agirão com perversidade, mas nenhum deles compreenderá as profecias, enquanto que os sábios compreenderão. Daniel 12, versículo 10. E isso acontecerá quando? A contar do momento em que for abolido o holocausto perpétuo e quando for estabelecida a abominação da desolação, transcorrerão 1290 dias. Quando, pois, vocês virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24, 15. Então, meus irmãos, aqui dá a chave para nós entendermos o tempo. É nesse tempo que o Adonai Yehoshua dará poder às suas testemunhas e elas profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra inteira. Apocalipse 11, verso 3 e 4. Vestidas de saco quer dizer em extrema pobreza. Então é em extrema pobreza que elas profetizarão e anunciarão o reino vindouro. Então, e a chave é: quando, pois, vocês perceberem, quando vocês virem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, quando perceberem que o nome do Adonai Yehoshua HaMashiach foi trocado pela abominação Jesus Cristo, quando perceberem que a figueira foi cortada e que ela começou a brotar e os seus ramos estão tenros, quem lê, entenda. Esses dias serão abreviados. Haverá uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias hão de ser abreviados. Então é importante, meus irmãos, nós entendermos as profecias para sabermos o tempo em que estamos vivendo. Por isso a palavra diz: bem-aventurado é aquele que espera e chega até 1335 dias. Aqui há uma chave, uma profecia muito importante. Por que bem-aventurado o que espera e chega? Porque nesse tempo, irmãos, quando começa a tribulação, quando começam as provas, quantos que já nos têm abandonado, quantos que já têm desistido do caminho, quantos que já têm se rebelado e saído. Mas bem-aventurado aquele que espera e chega. Pois aquele que espera e chega, naquele tempo, quando você pensa que não haverá mais esperança nenhuma, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo.
E haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro será então livre, será então livrado, será então preservado para a salvação eterna. Então, meus irmãos, é isso. E aqui agora chegamos ao 7º selo. E quando abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. É um minuto profético. Houve um silêncio no céu. Silêncio. Silêncio. Mas, em seguida, haverá então voz de arcanjo e o som da trombeta de Deus. E o Adonai então aparecerá, quando menos esperarem. E aí então será o dia da libertação e do livramento. O nosso Adonai virá. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Isso vai acontecer. As sepulturas se abrirão e os salvos que morreram em Yehoshua HaMashiach ressuscitarão e encontrarão com o HaMashiach nos ares. E então reinaremos com ele por 1000 anos. Esse será o alvorecer do milênio. O juízo final. Mas o juízo final, irmãos, será tremendo. Haverão de comparecer diante do trono, diante do juízo do eterno Adonai Yehoshua HaMashiach. Deus trará a juízo todas as obras, mesmo aquelas que estiverem escondidas. Obras boas ou más serão trazidas a juízo. Portanto, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. É hora do juízo, meus irmãos. Com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, ele virá e trará consigo o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Bem-aventurado aquele que estiver lavado seus vestidos no sangue do Cordeiro, para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado e bendito será aquele que estiver com suas vestes limpas e puras naquele dia, naquela hora, naquele momento que a trombeta soar e que ouvir a voz do arcanjo. Então, meus irmãos, se abrirá os livros. Será abertos os livros e todos comparecerão no tribunal, e os livros serão abertos. E aí então se abrirá um livro, que é o livro da vida. Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. E abriram-se os livros, e assentou-se o juízo. Olha, irmãos, Daniel 7, verso 9 e verso 10. Os livros vão se abrir e vai se assentar o juízo. E todos comparecerão diante do trono e serão julgados de acordo com a lei, de acordo com os mandamentos que foi revelado. E aqueles que disserem que o mandamento foi abolido, que a lei não existe mais, então, naquele dia, não estará protegido, com certeza. Porque o seu nome não constará ali. Porque ali serão julgados de acordo com a lei. E aí então o livro vai ser aberto e o anjo que vai fazer a leitura poderá dizer: o nome dele não consta aqui, meu Senhor. E aí então, quando ele dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo outro, em teu nome eu profetizei, ele vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci, para o fogo eterno destinado ao diabo e seus anjos. E aí então será apresentada a vida dele, como que em uma fita, como que em uma retrospectiva, vai dizer: esta foi a sua vida. Então, irmãos, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, soará aos ouvidos de todos, e todos ouvirão, até mesmo aqueles que o traspassaram, o verão, e todo joelho se dobrará diante daquele que é acima de todos os nomes. Diante do nome que é acima de todos os nomes, todo joelho há de se dobrar. Então, meus irmãos,
Resumidamente, este é os 7 selos e o juízo eterno. Que o nome de Adonai, Yeshua HaMashiach, seja louvado. Se você gostou desse vídeo, curta, dê o seu like e compartilhe. Shalom, shalom.